Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. A gente está aqui hoje para fazer uma discussão, um bate-papo, no formato desse podcast, sobre cuidados paliativos para o CRM. É uma iniciativa da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, que iniciou seus trabalhos esse ano e que usa esse espaço como uma oportunidade de trazer esclarecimento para a população. Estamos aqui conosco hoje Dr. João Batista Garcia, doutora Letícia Marcelo Castelo Branco, como convidados para a gente discutir sobre o podcast. Dr. João Batista Garcia, anestesiologista, médico de dor e paliativista, professor doutor da Universidade Federal do Maranhão, doutora Letícia, médica geriatra do Hospital Universitário, médica paliativista, e compomos juntos a Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, onde a gente vai trazer, na forma de discussão, alguns pontos importantes. Doutor João, uma das coisas que a gente entende, que a gente percebe no nosso cotidiano, é a dificuldade das pessoas de entenderem o conceito de cuidados paliativos, a aplicabilidade do conceito de cuidados paliativos. O que a gente pode trazer nessa discussão como uma forma de esclarecer esse conceito e ele ser um conceito acessível a todos os profissionais de saúde? Excelente. Bom, é um prazer estar aqui nesse podcast do CRM. E falar de conceito de cuidado paliativo, porque ainda hoje isso é um problema. Porque as pessoas acham que o cuidado paliativo é só para quem está morrendo, né? E sim, o cuidado paliativo é também para quem está morrendo, é para o final de vida, mas não é exclusivamente para o final de vida. É para todo paciente que tem uma doença que ameace a vida. Então, isso não necessariamente é só câncer. Né? Então, uma criança que nasce com uma cardiopatia congênita grave, né, que tem chance de ir a óbito nos primeiros anos da infância, é um paciente que já nasce em cuidado paliativo. Nós podemos dizer de uma doença neurodegenerativa, por exemplo, em que o paciente vai piorando a função ao longo do tempo, né, e ele vai morrer, né, em consequência ou com complicações daquela doença. Mas de uma maneira global, para que as pessoas entendam, o cuidado paliativo é um cuidado focado para melhorar a qualidade de vida. E quando a gente fala melhorar a qualidade de vida, a gente fala qualidade de vida do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, né? E não é só para a pessoa, é para a pessoa e para quem está em volta dela, seja seu familiar, seja um cuidador, né, seja o entorno dele. E isso dá muito trabalho, porque a gente precisa aprender a mudar o paradigma, né? Nós estamos acostumados a tratar doenças e seguir protocolos. Né? E no cuidado paliativo a gente precisa ver o indivíduo, né? A gente precisa ver a pessoa, a gente precisa mudar isso, né? E entender toda a dificuldade que aquela pessoa tem de enfrentar uma doença grave que pode levá-la ao óbito, que muitas vezes chega em estágios irreversíveis, e todo o impacto disso nas mais variadas facetas da sua vida. Então, melhorar isso é a função do cuidado paliativo. E a gente sabe que para melhorar isso, né, Letícia, a gente não consegue melhorar isso unicamente com uma equipe médica, com uma equipe prescritora. Então, isso torna o desafio da aplicabilidade do cuidado paliativo ainda maior, né? O que você tem para falar para a gente sobre isso, sobre esse desafio que é atender esses pacientes com doença ameaçadora de vida, acompanhar esses pacientes entendendo que eles não são só a doença, que a gente, na verdade, faz o acompanhamento da pessoa e de sua família até o fim dos seus dias ou enquanto estiver doente, até que tenha os seus desfechos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast conversando sobre cuidados paliativos. E cuidado paliativo é isso, né? O desafio no dia a dia, é o desafio no cuidado, é lembrar que a gente não tem só essa dimensão física, né? Nós estamos aqui entre médicos, prescritores, mas é lembrar, como o Dr. João falou, de todas essas dimensões, né? Então, sempre é um desafio cuidar desses pacientes. A gente tem dimensões físicas, emocionais, sociais. Muitas das vezes o paciente está com tudo ajustado em relação ao controle de sintomas, mas tem um controle social bem complexo. Às vezes precisa ficar no hospital por essas condições, né?
Então, a gente tem desafios bem importantes e é cada vez mais necessário a gente trazer essas temáticas, trazer essas discussões e lembrar que é um contexto que a população também está querendo bastante, né? Hoje em dia a gente tem muita mobilização em relação a cuidados paliativos e a gente teve ano passado na Conferência Nacional de Saúde uma mobilização muito grande, a ponto da gente ter, né, esse ano em maio o lançamento da Política Nacional, a Política Pública, né, Nacional de Cuidados Paliativos, para conseguir ter esse incentivo maior e estruturar mais as equipes e os profissionais que vão atender esses pacientes. A gente sabe que a política pública veio ao longo de um processo que foi construído nos últimos 10 anos e que ela é só um início, né? Um degrau do que a gente ainda vai enfrentar de desafio nas próximas gerações. E aí, doutor João, eu queria que o senhor pudesse resumir para a gente de que forma hoje em dia o cuidado paliativo existe inserido na saúde. Porque a gente sabe o seguinte: as equipes estão tentando montar seus times de cuidado paliativo. O cuidado paliativo ele é chamado para pareceres, ele é chamado para consultoria. A gente sabe que tem uma possibilidade de trabalho que é desde o ambulatorial até o hospitalar, até visita domiciliar, mas a gente também sabe que esse trabalho, ao contrário de muitas outras áreas de atuação e especialidades, ele não tem ainda uma organização. Ele não tem ainda uma organização, ele não tem ainda uma verba, o que torna o desafio para os gestores ainda maior. O que o senhor consegue trazer para a gente sobre isso, que traga uma clareza, até que facilite o acesso, não só dos pacientes, das famílias, como dos colegas também, para indicar cuidado paliativo? Tá. Bom, é uma pergunta complexa porque tem muitas coisas para responder. Mas a gente pode começar dizendo assim, que o cuidado paliativo, bom, ele está em todos os setores, né, do atendimento, desde a atenção primária até hospitais de alta complexidade. E a política pública que foi lançada no Brasil e que ainda está sendo trabalhada para começar, né? Ela ainda não começou, ela foi aprovada, mas ela deve começar a rodar agora em 2025. Ela tem um foco maior na atenção primária, né? Então, e talvez a gente consiga compreender isso porque é para onde vão os pacientes quando eles saem dos hospitais, né? Então, realmente, ter uma atenção primária mais estruturada nesse primeiro momento, reduzir a ocupação de leitos hospitalares, diminuir os custos hospitalares com pacientes que às vezes não são bem conduzidos, que estão em cuidados paliativos, mas eles acabam mal conduzidos por outras equipes não especializadas, e isso acaba, por exemplo, gerando mais gastos. Vou colocar um paciente de cuidado paliativo numa UTI e não tirá-lo de uma UTI. Isso leva gastos para o sistema de saúde que podem ser mudados, né? Então, uma das coisas importantes da política é sensibilizar a sociedade e sensibilizar as equipes. Uma vez que nós podemos dar atenção em todos os setores, nós precisamos educar esses setores, né? Eles precisam ter formação, porque não adianta eu ter uma política de cuidado paliativo e eu não ter profissionais que possam fazer isso. Então, dentro dessa política tem um esteio para a educação, né? Para que as equipes possam receber educação, e isso eu digo que é um desafio porque vai ter que ter uma participação, talvez, de cada governo, de cada estado. Porque na política não está previsto, né, assim, uma verba específica, pelo menos até agora, né, a gente não recebeu uma verba específica para a educação. Nós temos verbas para equipes matriciadoras, a gente tem verba para equipes assistenciais, a gente tem verbas para equipes que têm cuidado paliativo pediátrico, a gente tem verba maior para quem está, por exemplo, na Amazônia Legal, como é o Maranhão, tem 30% a mais de verba. Quem tem cuidado paliativo pediátrico vai receber mais também por isso. Mas a gente não tem, assim,
algo tão específico. A última notícia que eu tenho é que está sendo construído um manual onde esses detalhes vão ser informados para todos os gestores, né? Mas de uma maneira global, com cuidado com a política nacional, a gente vai dar uma visibilidade muito grande para o cuidado paliativo. Então, os profissionais, de maneira geral, vão se interessar por isso. Por quê? Porque isso vai ficar cada vez mais sendo falado. Porque os gestores vão querer ter equipes. E essas equipes, elas incluem uma equipe multiprofissional. Então, na política vem médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e técnico de enfermagem. Tá? Então, vejam que são profissionais diferentes, de atuações diferentes, que vão ter que ser treinados. Então, uma forma de... E à medida que a gente vai treinando profissionais diferentes, nós vamos criando uma consciência mais coletiva do que são os cuidados paliativos. E só assim a gente vai conseguir poder mudar a realidade atual hoje de desconhecimento, de preconceito, né, de equívoco no que é o cuidado paliativo, né? A gente vê, por exemplo, pessoas, não, olha, eu não vou... Para que eu tenho que ver esse paciente, né? Por que eu vou ter que fazer uma intervenção nesse paciente se ele está em cuidado paliativo? A gente não ouve isso, né? É um equívoco. Não, para que eu vou pegar um acesso vascular profundo num paciente que está em cuidado paliativo, né? E ele, de repente, esse paciente pode estar precisando realmente disso, né? E o colega não consegue ver isso. Então, à medida que nós difundirmos o conhecimento e educarmos para que as políticas sejam implantadas com sucesso, eu acho que a gente vai fazer um serviço adequado, mais adequado para a comunidade de uma maneira geral. Então, acho que além do desafio que a gente vai enfrentar para tornar o cuidado paliativo acessível dentro da saúde, né, dentro das unidades de atendimento, seja em que nível for, a gente vai ter também um desafio de formar profissionais em todas as áreas e frentes de atendimento do paciente, né, Leti? E aí é que vem a outra discussão que vai naturalmente crescer também, que é sobre como vai ser feita essa formação dos profissionais de cuidados paliativos, né? O que você acha que vai ser mais difícil da gente ter nessa formação? E como é que vão ser capacitados esses profissionais? O que vocês têm para dizer para a gente? Porque, às vezes, as pessoas também, dentro do contexto da assistência de saúde, elas não fazem nem ideia, inclusive, sobre como acessar a educação básica em cuidados paliativos, que a gente sabe que é um conceito que já deveria estar inserido nas universidades, né? Então, o nosso desafio não é só nem a nível de especialistas, a gente ainda tem o desafio a enfrentar da formação básica. A gente tem formação, né, de especialistas em cuidados paliativos, existe residência médica, existe serviço de pós-graduação, prova de título e tudo, mas acho que o mais interessante aqui, o maior desafio é justamente isso, não focar nos especialistas, como que a gente vai trazer o conceito de cuidado paliativo, trazer a prática para a população geral e para as equipes de saúde de uma maneira geral, né? Então, existem já disponibilizados alguns cursos, o NASUS, algumas coisas que estão, inclusive, vão ser recomendados, né, pela Política Nacional de Cuidados Paliativos, como organizar, como trazer para esses profissionais de saúde o conhecimento para atuação em cuidados paliativos, e também a gente tem um programa que é importantíssimo, que é o PROAD-SUS, né, que é quando tem hospitais particulares, através da inserção de impostos e tudo, participam da construção desde o início até trazer trabalhos científicos, organizar congressos e tudo para estimular e orientar determinadas, né, redes de saúde. Então, a gente tem sim formação de especialistas, mas eu acho que antes da gente focar nisso é trazer de fato para a população. Como o Dr. João falou, a gente ainda tem muito desconhecimento sobre o que é cuidado paliativo. E, às vezes, o que a gente tem muito... o que mostra, né, para a sociedade é esse cuidado de fim de vida, que é o cuidado de fim de vida, mas a gente tem interesse de cuidar do paciente desde o diagnóstico. Então, é justamente saber identificar quais são os pacientes que têm que serem encaminhados para a equipe de cuidados paliativos, aquele médico que está lá no início, na equipe básica de saúde, cuidando no domicílio, o atendimento no ambulatório, já conseguir identificar. E a forma como a gente vai conseguir recrutar esses profissionais e trazer vai ser justamente com isso, né? Informações e tudo.
E outra coisa que é extremamente importante é a gente, além de ter esse conhecimento, de tentar garantir o acesso, é como a gente vai garantir o acesso, né? Inclusive que na política nacional fala principalmente em relação às medicações, né, doutor João? Porque ainda existe muito o contexto principalmente associado a opioides, que é uma situação em que a gente vai precisar, né, precisa usar em alguns determinados momentos de vida do paciente, e ainda é muito opiodofobia, né, ainda é muito desconhecimento, inclusive além dessa questão do desconhecimento, o acesso também que é bem ruim. Então, tudo isso vai ser garantido com o conhecimento, né? Tudo isso vai ser garantido com as informações, quando que vai usar determinada medicação, quando que eu vou precisar ter uma equipe especialista, que não vou ser todos os pacientes em todos os momentos, né, de curva de doença e tudo que ele vai precisar do especialista. Ações paliativas devem ser feitas por todos os profissionais de saúde, né, a própria comunidade, né, as comunidades compassivas. Então, também todo o contexto em torno daquele paciente familiar, cuidador, onde ele está inserido, precisa ter esse conhecimento sobre cuidados paliativos. A gente sabe que trabalham com a residência médica e com a graduação. João, né, que foi meu professor, e que há também essa preocupação de inserir a noção básica de cuidado paliativo na formação, desde a graduação, onde a gente sabe que faz uma enorme diferença, né, João? Faz. Bom, isso é bem interessante ter tocado nesse ponto, porque, assim, há 2 anos atrás, se não me falha a memória, eu acho que são 2 anos, foi publicado pelo Ministério da Saúde, da Educação, a obrigatoriedade do ensino do cuidado paliativo, né, na graduação médica, tá? Na verdade, isso é algo que já era para ser em todas as universidades do país, né? Infelizmente, isso ainda não aconteceu, isso está muito lento ainda, né? Então, aqui na Universidade Federal do Maranhão, não, a gente tem a disciplina de cuidados paliativos há mais ou menos 10 anos, de forma obrigatória, né, um semestre inteiro, mas isso é uma ilha, né, dentro de um universo enorme de universidades, né, e inclusive a gente precisa que outras áreas, né, que a enfermagem tenha isso, que a psicologia, o serviço social, que todos os profissionais de saúde tenham o ensino do cuidado paliativo e que isso seja obrigatório, né, porque faz muita diferença. Os países que mais estão na frente em qualidade de oferta de cuidados paliativos, em qualidade de fim de vida, por exemplo, são países que investiram em educação. São países em que não só, inclusive, a classe médica e de profissionais de saúde, mas que os leigos também entendem de cuidado paliativo. Então, é uma educação global que é necessária. Eu vi de exemplo da Inglaterra, que é o número 1 do ranking, né? Então, eu imagino que com a política vai obrigatoriamente vir a necessidade de melhorar a educação, porque não tem como formar equipes, tantas equipes, sem que elas tenham habilitação para isso. Então, o governo quer formar 1.300 novas equipes de cuidados paliativos. Isso é muita coisa, né? Porque nós não temos profissionais suficientes. A Letícia estava falando da formação em paliativos. Nós não temos residência suficiente para tudo isso ainda. A gente não tem nem para funcionar como a gente funciona hoje, né? Exato. A gente sabe que teve uma diferença na formação dos profissionais, entre quem Sim. pôde fazer a residência, entre quem fez curso de especialização, entre quem vai para a prova de título. A gente ainda não conseguiu igualar essa formação. Exatamente. E aí você vai ter, por exemplo, equipes matriciais para 500 mil habitantes ou equipe assistencial para cada 400 leitos de hospital. Para isso, vai precisar de pessoas qualificadas e não tem outro caminho que não seja educar, né? E aí o governo vai ter que pensar exatamente que ferramentas vai utilizar, porque também nós não podemos educar só com cursos à distância. Sim. Cuidados paliativos. Vai ter que ter uma contrapartida de prática, vai ter que ter uma contrapartida em que a pessoa tenha uma experiência real com o paciente, porque é muito diferente, né? Então, cada paciente que a gente atende cuidado paliativo é um outro mundo, né? A gente sabe que esses cursos à distância eles são um desafio à parte na formação hoje em dia dos profissionais, e que a gente sabe que às vezes eles são
eles não fornecem o que é necessário para a construção de um conhecimento realmente que possa ter uma aplicabilidade. Então, você falou para a gente como é que está sendo fora, né, fora do país, e a gente sabe que, em termos de política exterior de cuidados paliativos, o Brasil, a gente está numa posição onde a gente tem uma qualidade de morte que não é considerada boa. E até mesmo esse termo... Modesta, né? Para dizer o mínimo. Até mesmo esse termo que às vezes a gente usa e assusta os colegas, porque eu, por exemplo, na minha formação, a gente não tinha esse termo, qualidade de morte. Inclusive, morte era uma coisa que era para ser evitada, não falada, e que a gente sabe que enfrenta dificuldades por isso. O que tem para a gente discutir ou deixar aqui no podcast sobre isso, sobre a qualidade de morte no nosso país e sobre como é que a gente está diante dos outros países do mundo? A gente ainda tem, como falaste, uma qualidade de morte bem ruim, na verdade, né? O Brasil está ocupando um dos últimos lugares no ranking que faz essa avaliação. E é uma avaliação bem ampla. Aonde que o paciente morre, como que ele está morrendo, com que controle de sintomas, quem que está próximo a ele, né? Então, de fato, o Brasil está ocupando posições lá embaixo, né, da escala. E a gente tem outros países, outros locais, como o Dr. João citou, Inglaterra, inclusive tem países próximos aqui do Brasil, também da América Latina, que a gente tem mais políticas públicas, né, há bastante tempo, que tem um serviço de educação que já funciona há bastante tempo. É muito interessante que às vezes fala de cuidado paliativo e o pessoal pensa, vamos morrer em casa. Mas para morrer em casa precisa de uma estrutura, né? Nós que estamos, né, no dia a dia do serviço de cuidados paliativos, a gente vê que o morrer em casa acaba sendo mais difícil. Com qual o controle de sintomas, qual que vai ser a medicação, qual via de administração, a família está preparada para isso. Então, quando a gente fala dessa questão de qualidade de morte, são muitos, né, um contexto muito amplo, são muitas questões. Mas, realmente, a gente precisa ter, acho que o foco principal é esse, a educação, que é o que a política pública está tentando trazer. Vai montar equipes, né, equipes matriciais que vão tentar dar mais educação, assistência, as equipes assistenciais que vão estar mais no dia a dia da vida do paciente, mas o principal é isso, é a gente ter educação e ter financeiro, ter suporte, né, público para conseguir fazer isso. É até difícil entender como é que um país como o Brasil, que é o maior país da América Latina, não tem um cuidado paliativo melhor do que, por exemplo, a Costa Rica, que é um país pequenininho da América Central. Então, ou que a Argentina, ou que o Chile. Né? Então, como é que pode ser esse paralelo? Né? Então, na verdade, a diferença é que eles têm políticas públicas há muitos anos. E eles têm mais uma coisa, que nós não podemos deixar de pensar e de desejar, que é lei de cuidados paliativos. Nós não temos lei nacional de cuidado paliativo, como a Argentina tem, como o Chile tem, como a Costa Rica tem. Né? E há bastante tempo. Então, a política que está vindo, que chegou, ela tem que vir junto a uma lei. Por quê? Porque política muda. O governo muda. E aí, se isso muda, não, eu não quero mais seguir essa política, ela não é tão interessante para nós. E aí, como fica tudo? Né? Então, isso precisa virar lei para que isso seja seguido e a gente possa avançar mais. Então, aí dá para entender a diferença entre nós, como uma potência, que temos um SUS que é bom, que temos muitos médicos, que temos especialistas. Como é que a gente está atrás? Né? Nada é por acaso. Né? Então, eu acho que agora sim a gente pode realmente fazer um marco histórico diferente e avançar. A partir do que a gente conseguiu com o lançamento da política pública, né? Que, na verdade, é só uma parte do que a gente ainda vai precisar avançar nos próximos anos. E o Ministério da Saúde, ele deixou muito claro isso. Né? Ele deixou claro que essa política pública, ela é um início, ela é um basal, ele mostra uma escada, ele bota o trampolim quando ele faz a apresentação da política, dizendo que tem muito para vir daqui para frente. A gente tem visto, vocês devem ter visto muito também isso no último ano, o que tem saído na mídia, né, de cuidado paliativo, nas novelas, alguns livros, algumas situações, né, onde o cuidado paliativo é colocado, é descrito, é até representado, né?
e que a gente sabe que isso, até em alguns pontos, ajuda a trazer pelo menos a ideia do cuidado paliativo existe, né? Mas o que vocês pensam sobre isso, a questão de como a mídia coloca o cuidado paliativo e de qual é o papel da sociedade e da família sobre esses pacientes de cuidado paliativo? Porque o que a gente observa na mídia, às vezes, é muito diferente do que a gente olha no nosso cotidiano. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas eu vejo um enorme encantamento quando sai uma cena de cuidado paliativo, um paciente de cuidado paliativo na novela, mas eu não tenho essa percepção no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a coisa é um pouco mais dura, né? É um pouco mais difícil e ela não vem tão bem pintada nem tão organizada. O que, às vezes, eu acho um desafio maior, porque pode confundir as pessoas. Uma expectativa, né? Às vezes, muito grande. Isso. E a expectativa sobre o que é o cuidado paliativo, né? E aí, com a experiência de vocês, o que vocês percebem sobre isso? Porque a percepção que eu tenho no meu dia a dia é que nem sempre é bom. Nem sempre traz um esclarecimento real do que é o cuidado paliativo para a família. E nem para a sociedade. E nem coloca o quão é difícil ainda o acesso para a maioria das pessoas ao cuidado paliativo. Né? Que é uma angústia também para quem trabalha com cuidado paliativo. Quer começar? Eu acho que é importante, sim. Vocês fizeram uma cara de que vocês já tinham falado sobre isso, sabe? Não. Sobre a mídia e o cuidado paliativo. Não. Eu acho que é importante, sim, porque traz curiosidade. Eu acho que eu conheço muitas pessoas, inclusive da família, que começaram a ler livros depois que viram em novela, né? Então, eu acho que é interessante, é importante. Mas, realmente, tudo que a gente vê... Até porque, para a mídia, é mais interessante ser dessa forma, talvez, né? Como mostra a morte de um personagem da novela, com a família ao redor, tranquilo, morreu que nem um passarinho, deu o último suspiro, abraçou família e tudo... E sim, isso acontece, mas infelizmente é raro, não é assim que as coisas de fato funcionam no dia a dia. Então, a gente que está dentro de serviço hospitalar, a gente encontra muitas famílias que vêm com expectativas de que tudo vai acontecer da forma mais bonita possível, por mais que a gente esteja lá tentando fazer aquele controle impecável de sintomas físicos, de acolher família, de trazer o suporte espiritual, de trazer a organização social, aonde que vai ser enterrado, como que vai ser, tem transporte, não tem, tentar organizar tudo, às vezes acaba quebrando expectativas. Não sabia que seria assim, eu pensei que a medicação ia resolver todos os problemas, que ia controlar de forma rápida os sintomas. Então, eu acho que é interessante. Se fala muito sobre cuidados paliativos de borboletas, né? E, de fato, que significa muito a questão da transformação, você conseguir transformar um momento difícil numa situação talvez um pouco menos difícil, mais compreensível, mais acolhedor e tudo, mas quando a gente que está na prática fala dessas borboletas, são esses sinais de que tudo é muito pegar na mão, eu vou te dar um abraço, você vai ficar bem, vai trazer sua família e vai dar tudo certo. Só que no dia a dia a gente vê que não é assim. A gente vê que cada paciente é um desafio, eu posso ter o mesmo diagnóstico, a família com a mesma quantidade de pessoas, a mesma idade, mas cada paciente é literalmente único. Eu acho que dentro do cenário de cuidados paliativos, não tem como a gente, às vezes, comparar ou trazer determinado paciente, vão ter situações semelhantes sim, mas cada paciente é único. Na medicina como um todo, mas acho que o cuidado paliativo isso traz muito mais resultado, a gente trazer a individualização, a gente entender quem é aquela família. Então, é importante, é interessante, sim, mas não são só borboletas, né? Não, até porque quem trabalha com cuidado paliativo, né, João, trabalha com sofrimento. E a gente precisa entender isso, né, que não dá para maquiar o sofrimento. Na verdade, eu acho que a mídia ela é importantíssima porque ela traz a conscientização da população, que é uma parte, né, que precisa ser esclarecida. Então, o leigo sendo esclarecido já ajuda muito, porque às vezes a família pede cuidado paliativo. Diz, olha, dá para você chamar, é uma coisa espontânea. Às vezes alguns colegas, olha, a família pediu. Não, então, de alguma forma essa família teve acesso a esse conhecimento de alguma maneira. Então, assim, toda vez que a mídia fala do cuidado paliativo, tem esse valor de colocar na rede, de colocar o cuidado paliativo no mundo, né? E o leigo lá ouvindo. Mas a gente precisa
ter um pouco de cuidado, porque é muito romantizado, né? Então, o cuidado paliativo romantizado da novela ou da borboleta, enfim, um cuidado paliativo que é muito diferente da dureza do dia a dia, né? Então, nós vivemos conflitos os mais difíceis de resolver, conflitos bioéticos, conflitos familiares, né? Dificuldade extrema de controle de sintoma, morrer em casa é muito difícil, né? Nós temos uma lei no estado do Maranhão que ampara o paciente que deseja ir para casa. Uma lei que você teve envolvido na consultoria e na construção. Sim, em 2019. Mas, se a gente for olhar se o sistema está preparado para isso, não está, né? Então, é muito diferente isso tudo de... Mas ela nos ajudou muito, porque Muito. alguns pacientes que estavam internados, a gente não conseguia que o hospital mesmo liberasse para ir para casa, falecer, porque tinham medo de judicializações ou de quando os pacientes queriam ir para casa, né? Exato. Então Não, é muito importante, assim, essa autonomia, né? na verdade, nós queremos uma lei para o Brasil todo, né? Então, o Maranhão tem, São Paulo tem, Pernambuco tem, acho que Rio de Janeiro tem, não são todos os estados que têm. Então, nós, graças a Deus, devemos muito mesmo a isso. Foi uma lei promulgada pelo então governador Flávio Dino e que teve à frente o deputado Otelino, que foi realmente muito importante trazer isso, né? É algo que é transformador e, olha, faz muita diferença. Essa semana mesmo, por exemplo, um paciente se recusou a um tratamento e o médico que estava conduzindo o caso, ele ficou muito preocupado com tudo aquilo. E aí a gente falou, olha, mas tem lei. Porque tem um receio pessoal, né? Sim, mas olha, tem lei que ampara o paciente, ele pode se recusar a fazer um tratamento. Então, essas coisas que a gente vai juntando, somando e vai aumentando a consciência coletiva, né, de profissional de saúde e do leigo. Bom, e sobre o papel da família? No envolvimento da família e da sociedade no apoio dos pacientes. Tem alguma mensagem que a gente possa deixar? Porque às vezes eu sei de colegas que falam assim, vamos chamar o cuidado paliativo, e as famílias falam assim, eu não quero. Sem nos conhecer, sem conhecer o que é o cuidado paliativo, sem nos ouvir, sem saber o que a gente pode fazer. Que mensagem a gente pode deixar para as famílias e para os colegas sobre isso que é de ofertar o cuidado paliativo? Exato, eu acho que uma das coisas que faz mais a família ter restrição ao cuidado paliativo é porque associa o cuidado paliativo com a morte, né? Então lá vem o pessoal do final da vida, né? E nem sempre é assim. Mas cientificamente, né? A gente sabe que as pessoas em cuidados paliativos têm uma curva de sobrevivência e qualidade que é melhor. Sim, a gente sabe que quem é cuidado precocemente por uma equipe de cuidado paliativo pode viver mais e melhor. E as pessoas não sabem isso, né? Só descobre depois, muitas vezes, né? Então, acho que a gente tem dois pontos importantes aí, que um é que a prerrogativa da indicação de cuidado paliativo não é da família, é do médico, né? Então, se você acha que aquele paciente ele tem cuidado paliativo, você pode pedir, o profissional vem e vai propor o seu plano de cuidado, a família pode aceitar ou não, ela pode discutir isso com a equipe, mas eu não tenho que pedir permissão para uma família para chamar um profissional. Você não permite permissão para chamar o cardiologista, você não permite permissão para chamar o neuro, né? Então, da mesma forma, não, esse paciente tem indicação, ele está em cuidados paliativos, a gente precisa explicar sim para as famílias o que é o cuidado paliativo e o profissional vai lá e desempenha o seu papel. Mas acho que a principal mensagem que eu poderia dar é não tenham medo do paliativista. O paliativista pode ajudar muito seu ente querido a viver melhor. E você, Letícia? É isso mesmo. E muitas das vezes a equipe de cuidados paliativos vai ser aquela equipe que vai lá com o tempo e vai permitir a escuta, né? Porque às vezes é muito comum a família dizer, depois que entrou em cuidados paliativos, piorou. Não, piorou da doença. Mas depois que entrou com a equipe, que é a equipe de cuidados paliativos, passou a atuar, aquilo foi melhor comunicado, aquilo foi melhor organizado, os sintomas foram melhor controlados. Então a família
é essencial no cuidado do paciente. Como a gente falou aqui várias vezes, o paciente não está sozinho. A gente precisa, inclusive, o cuidado paliativo é ali desde o diagnóstico, que ele vai depois da morte do paciente, né? Tem a assistência ao óbito e também tem a assistência ao luto, identificar quais são os familiares que vão ter um luto mais complicado, que vão necessitar desse acompanhamento. Então, também faz, a equipe de cuidados paliativos também participa desse momento. Então, não é só o óbito e pronto, a gente dá essa continuidade. E é extremamente importante, né? O paciente, ele está com a família, a gente precisa acolher. Às vezes o paciente ele vai estar num contexto sedação ou alguma situação que ele está ali sem conseguir se comunicar e a família que vai ser quem a gente vai precisar acolher. E a gente tem, como até citei aqui antes, a questão da sociedade em si, que é uma construção que é bem bonita, né, no papel, na literatura, mas que a gente ainda tem pouca prática da questão das comunidades compassivas, né? Existem, inclusive, no Brasil, alguns locais, em favelas do Rio de Janeiro, em que a gente tem a comunidade toda envolvida. Tem o médico, o enfermeiro, o psicólogo, assistente social, todo mundo, mas também tem o líder da comunidade, também tem o agente comunitário de saúde, também tem todo aquele entorno que vai conseguir identificar o que talvez aquela família está precisando de apoio, com quem que eu vou falar, qual vai ser essa assistência. Porque tem esses pacientes, né? A gente está falando muito de hospital, mas tem esses pacientes que são os pacientes que estão em casa, né? E que é bom, e que é uma coisa que é sempre um desafio para uma equipe de cuidado paliativo, que eu acho que é sempre esse paciente consegue voltar para casa, então é quando? Porque existe o acompanhamento que é ambulatorial, existe o acompanhamento nos ambulatórios dos hospitais de cuidado paliativo de pacientes que estão com sua doença controlada em casa, né? Sim. Então, a gente tira a configuração disso, de que essa assistência é feita no hospital. Eu acho que essa era a nossa intenção do nosso bate-papo, né? Eu acho que foi até, a gente ampliou para a parte de educação e foi ótimo. Eu queria agradecer muito a presença da Letícia e do Dr. João. Foi um desafio mesmo alinhar essa agenda. Mas isso aqui também faz parte de um outro momento, né? Que é da organização do primeiro Fórum de Cuidados Paliativos do CRM, que está sendo construído a muitas mãos e com o trabalho de todos, para que seja um evento acessível para todos os colegas e onde a gente possa continuar debatendo, né, João? O cuidado paliativo e que a gente consiga evoluir para outros momentos como esse, para difundir todos os pilares, a filosofia, né? E o objetivo da existência da Câmara Técnica, que é de não só ter um funcionamento dentro do CRM, como também conseguir ajudar nisso que é da educação, né, João? Exato. Esse fórum vai ser muito importante, eu acho que ele partir do CRM tem um impacto muito grande na comunidade médica e realmente um peso especial. Institucionalizar isso no nosso conselho. Eu estou muito agradecido ao CRM fazer isso e acho que a gente vai ter assim, um programa que contempla muitos aspectos, né? Então, desde como o cuidado paliativo está hoje, a política pública, as questões de conflitos bioéticos, o cuidado paliativo na criança, no idoso, né? Então, vários profissionais envolvidos, uma equipe multiprofissional discutindo tudo. Então, eu acho que nós temos todos os elementos para que esse fórum seja um grande êxito. Também vai ser um momento para todos nós nos reunirmos, né? Eu acho que é a primeira vez que todos nós que divulgamos, amamos e nos doamos para o cuidado paliativo funcionar de alguma forma, vamos estar reunindo, celebrando, né, Letícia? Primeira vez de muitas, espero. E na nossa casa. E na nossa casa. Casa, sim. Que é o melhor. Então, esse foi o primeiro podcast da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos com o Dr. João Batista Garcia e doutora Letícia Macedo Castelo Branco. E vamos lá, nosso próximo evento, então, é o primeiro Fórum de Cuidados Paliativos. Ok, um abraço a todos, fiquem em paz. Obrigada. Obrigada. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.